Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast. Toda semana eu trago um convidado aqui pra gente bater um papo especial pra falar um pouquinho sobre carreira, convidados com histórias legais. E hoje a gente vai bater um papo sobre jornalismo. Vamos entender como é que é essa profissão, como é que é esse cenário, como é que é trabalhar, como é que é ser um jornalista. E para isso eu tenho meu convidado aqui, que é Fábio Rosado, jornalista profissional já há alguns anos. Tem um tempinho já de carreira, Fábio. Muito obrigado pela tua presença aí. Bom, primeiramente quem agradece sou eu, né? Uma grande satisfação, né? Participar do podcast, né? Do Mateada. E vamos falar um pouquinho sobre comunicação social, né? Que é muito importante na vida das pessoas, né? Hoje em dia, ninguém vive sem comunicação. É verdade. E a gente está hoje passando... Hoje não, né? Já há alguns anos já passando por uma revolução na comunicação, na forma com que a gente se atualiza do que está acontecendo no mundo. E eu quero entender um pouco disso contigo aí. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tu tem uma baita história, a gente já bateu um papo antes aqui, já deu pra ver que tu tem uma rodagem aí, algo... Um pouquinho, né? Muita experiência pra compartilhar com a gente, isso é muito legal. Uma diquinha rápida aqui pra tu que tá me assistindo no YouTube. Se inscreve aqui no canal, toda semana a gente tem conteúdos diferentes aqui com pessoas legais, com histórias bacanas aqui pra compartilhar. Então se inscreve pra ficar atualizado de tudo que tá acontecendo aqui. No canal do Mateada Podcast, toda quinta-feira às 11 horas a gente publica o episódio completo. E todos os dias, 11 horas, no canal da Mateada, a gente publica os melhores momentos de todos os podcasts aqui. Além disso, tu pode também consumir esse episódio aqui em todas as principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e todos os outros aí. E se tu for aquele podcaster mais raiz, que gosta de assinar através do feed, o nosso endereço é blog.mateada.com/podcast. Lá tu vai pegar o endereço RSS e pode consumir no teu aplicativo de preferência. Então, recadinhos dados. Vamos bater um pouco de papo. Conta um pouquinho do teu background aí, quem é o Fábio e como é que tu virou jornalista. Bom, história grande, né? Na verdade, em 2009, eu lancei o Jornal da Zona Norte, na cidade de São Leopoldo, né? Onde a gente fez um belo trabalho lá, conseguiu inúmeras conquistas, né? Sobretudo para a comunidade, né, local. Isso, que ano foi isso? 2009. 2009? 2009. Então eu ingressei ali, né? Já estava quase no finalzinho do curso. Posteriormente veio a formação, né? E de lá para cá a gente está trabalhando ainda, obviamente. Nós trocamos o nome, né? Na época, iniciamos como Jornal da Zona Norte na cidade, passamos para a Folha de São Leopoldo, porque nós tínhamos uma informação que a Folha de Novo Hamburgo entraria na cidade, então a gente acabou trocando o nome do jornal para trancar a vinda então da Folha de Novo Hamburgo para São Leopoldo. Então, desde ali, funcionou? Funcionou, não vieram, né? E funcionou, e desde ali a gente foi agregando experiência, né? Trocando experiências com amigos, com pessoas que são formadas. Enfim, a gente veio agregando. Posteriormente, eu vim trabalhar aqui na Assembleia, em Porto Alegre. Fui assessor de um deputado há alguns anos, né? Retornei para a cidade de São Leopoldo. Passei algum momento que eu fiz alguns free também para algumas emissoras aqui da capital. Tais como ali o SBT, a Bandeirantes, né? A gente fez algumas inserções como freelancer e depois retornei para São Leopoldo e fui trabalhar junto ao Grupo Sinos, né, onde estou até hoje, a bem da verdade, né. O Grupo Sinos, que é um jornal bem tradicional ali, né? Já existe, há muitos anos. Há muitos anos, né. Hoje em dia o Grupo Sinos ele tem uma abrangência muito grande, né. Tu pegas assim o Jornal NH, né, Novo Hamburgo, Jornal VS, São Leopoldo, DC, que é o de Canoas, né? Para quem está nos assistindo aqui e não conhece a região aqui, Novo Hamburgo e São Leopoldo, que a gente está falando aqui, são cidades bem próximas a Porto Alegre, né? Sim, que é o que a gente chama aqui de Grande Porto Alegre, cidades que estão aí a 20, 30 minutos de Porto Alegre. Isso. Né? E também tem o Jornal de Gramado, né? Que eles também adquiriram, enfim. Posteriormente também eles fizeram mais duas aquisições, né? Que foi o Jornal de Cachoeirinha, né? E o Correio de Gravataí. Mas esses estão online hoje, né? Não tem mais o impresso. Impresso total, então, é o NH, VS, DC, Jornal de Gramado.
Até porque o impresso está passando por uma transformação, né? A gente até pode falar sobre isso logo a seguir. Né? Eu ia puxar esse assunto porque o jornal eu conheço, a gente está aqui com um exemplar do VS, esse é o VS de hoje? É o de hoje. E a gente também tem aqui o Jornal de Gramado, também são 2 de hoje. Isso. São 2 desses que tu tá falando aí. E eu lembro de eu ser assinante do VS há uns anos atrás e ele era, enfim, tinha, sei lá, 4 ou 5 vezes mais páginas do que tem agora. Então ele deu uma enxugada, né? Sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa que aconteceu com praticamente todos os jornais. Se a gente pegar Folha de São Paulo, Zero Hora, que são os grandes jornais de capitais aqui, e olhar ele, o Correio Brasiliense, outro também, e olhar o jornal hoje e comparar com o que ele era 10 ou 20 anos atrás... uma diferença. É uma diferença muito grande. Sim. E isso tem muito a ver com a internet, né? E com a maneira com que a gente está consumindo notícia hoje em dia. Talvez essa seja a coisa mais polêmica do jornalismo. O jornalista hoje, ele está teoricamente muito atrasado em muitas coisas que estão acontecendo. Porque, sei lá, aconteceu um acidente, aconteceu uma explosão em algum lugar. Até o jornalista sair da redação e ir lá cobrir esse evento... As redes sociais já cobriram, já tem muito mais informação, tu já vai dar uma informação velha. E eu acho que esse, daí tu me corrige se eu estou errado, é um dos motivos pelo qual o jornal diminuiu bastante, né? Porque ele não é mais exatamente um veículo de notícia, e sim um veículo de opinião, seria isso? Sim. Bem na verdade, houve uma transformação muito grande, né? Obviamente, nós colocamos a notícia, né, no jornal impresso. Porém, o mais bacana seria matérias, que é uma diferença, né? Por exemplo, aconteceu um fato agora, né, aqui de frente a Mateada Podcast, por exemplo, é uma notícia em tempo real, ela já vai para a internet, para todas as plataformas. Mas se você trabalhares assim com matérias, funciona melhor. Por quê? Por exemplo, você vai fazer uma matéria de uma vovó que vai se vacinar lá com 105 anos. Então você vai lá, faz a matéria, ela é exclusiva. E você trabalha com ela. Isso atrai o público. Bem mais do que uma notícia em tempo real. Tá, mas então, explica isso pra mim e acho que até boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Tecnicamente, o que é uma matéria e o que é uma notícia? O que difere uma da outra? Sim. A notícia, como todo mundo sabe, né? A notícia aconteceu, ela virou manchete, né? O pessoal brinca com isso. Mas hoje, nos dias de hoje, né, aconteceu em tempo real, ela vai parar nas plataformas. Então isso é uma notícia, né? Agora, a matéria, você cria ela, né? Por exemplo, nós tínhamos um tempo atrás ali uma matéria dos empresários na cozinha, né? Isso não é uma notícia, é uma matéria, né? Não é algo que aconteceu. Você tem ela, guarda na sua gaveta, quando há a possibilidade então, da publicação, você utiliza. Então, você coloca o empresário na cozinha, ele faz um prato, você vai conversando formalmente com ele, vai fazendo a matéria, né? E tira as fotos e você publica. Ela é então, diferente. Ela é uma história interessante que não tem exatamente uma data para ser publicado. Sim, assim. sim. É o que na internet a gente chama isso de conteúdo evergreen. Que é o conteúdo sempre verde, né? O seu conteúdo que qualquer momento que publicar ele vai ser interessante. Sim, e se tu publicou esse conteúdo hoje e alguém for ler esse conteúdo daqui a um ano, ele vai ser interessante ainda, porque ele é atemporal. Então é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Hoje a internet tomou uma forma muito grande, né? Obviamente. O jornal impresso, ele perde um pouco do seu, né, da sua força, porque a internet hoje ela entra com tudo. Aconteceu um fato lá em Paris, você acessa aqui e vê. Aconteceu em Porto Alegre, aconteceu na Alemanha, enfim. Macron lá fez alguma situação lá na França, né? Você está acessando ali em tempo real, né? E o jornal impresso hoje em dia, ele perdeu, porque na verdade ele não vai botar uma matéria que ele vai tentar fazer algo diferente para atrair o leitor, né? Ele não vai, por exemplo, brigar de frente com a internet. Até porque, claro, o Grupo Sinos tem, ou qualquer outro veículo de comunicação também tem uns online, né? Mas o jornal impresso está perdendo o seu espaço, obviamente, devido à total internet que está
Mas aí, daí a gente está falando do impresso perder espaço. Mas daí, quando a gente está falando do jornal impresso, a gente está falando da folhinha de papel mesmo. Não significa que o Grupo Sinos está perdendo relevância, né? Não. Isso não. Esse papel ele pode estar perdendo relevância, mas aí como que a empresa Grupo Sinos, por exemplo, usar ela de exemplo, mas essa minha pergunta já é bem abrangente, se tu quiser dar uma opinião a nível Brasil, assim, como que as empresas estão se adaptando a isso? Com certeza, né? A empresa ela sofre com a perda do impresso, porém ela ganha do outro lado, que é um online, né? Ela trabalha com as duas assinaturas. Sofre com a perda do impresso por quê? Financeiramente? Não, financeiramente não. Mas, na verdade, perde... por exemplo, com a entrada da pandemia, um ano atrás, todos os veículos sofreram uma baixa bem grande, né? Em assinantes, são empresas que estavam fechados e acabaram não investindo muito no jornal, né? Então, obviamente, a gente estava conversando aqui, né, sobre as folhinhas, né? Elas baixaram um pouco mais, ele ficou um pouquinho mais magrinho. E não só os veículos que a gente trabalha, mas outros, né? Os concorrentes, os jornais, enfim, você notou isso, né? A gente pega ele e vê que até o conteúdo mudou, né? Devido à própria pandemia. Então, o pessoal ficou com medo, por exemplo, de pegar o coronavírus, né, no jornal. Né? O entregador, por exemplo, na madrugada, joga ele, poxa, será que não tem o coronavírus ali? Entende? Então, ele acabou cancelando, né, a sua assinatura devido a este medo, né? Quando, na verdade, raramente isso pode acontecer. Não é, pelo menos do que a gente sabe de notícia aí, não é um meio principal. Mas tu acha que os jornais eles estão se virando bem com essa história de ir para o digital? Acredito que sim. Claro que a gente tem que se preocupar, principalmente se tratando de jornal impresso, quando o New York Times lá der problema, né, a Folha de São Paulo, como tu citaste, aí sim. Né? Mas por enquanto ainda tem aquelas pessoas que ainda estão acostumadas com o impresso, né? Tomam café lendo o jornal impresso, né? Mas é claro que os jovens, né, já têm uma outra visão, né? Os jovens acessam praticamente tudo, 24 horas, né, no seu celular, no tablet, computador, enfim. Né? Eu estava no episódio passado com a Andressa, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a nova maneira de consumir notícia e tal. E ela concordou comigo também, porque ela também tem esse costume, a gente consome muito mais notícia hoje em dia em áudio do que escrito. Então, no meu deslocamento, por exemplo, de casa até aqui, eu ponho um podcast da CNN e venho ouvindo as notícias enquanto eu tô dirigindo. Né? Então, é uma mistura do rádio, porque ele me dá a mesma praticidade do rádio, só que com o momento do jornal, né? Porque quando eu tô consumindo o jornal, eu consumo ele quando eu quiser, né? A hora que for mais conveniente para mim. O rádio já não tem isso, né? O rádio tá sendo transmitido naquele momento e era isso. Só que ele não tem essa praticidade de eu poder fazer outra coisa enquanto eu tô consumindo notícia. E o podcast e a CNN, BBC, todos eles estão portando, né, para esse formato de podcast, usando o melhor dos dois mundos, porque eles estão dando notícia e de uma maneira conveniente. Para mim, funciona bem. Agora, sei lá, minha sogra, por exemplo, é assinante do VS e não abre mão. Para ela, provavelmente, o podcast não funciona. Sim. Então, existe uma transformação de comportamento, inclusive, acontecendo, né? Não é só ler o jornal no digital, e sim até o formato com que ele é publicado. Sim. Por exemplo, o jornal impresso ele tem 24 horas de durabilidade. Né? Até porque no outro dia será um outro jornal, outras notícias, enfim. Falaste em migrar, eu acho que a rádio, as emissoras, né, de rádio estão perdendo espaço, obviamente, para os podcasts, e isso é uma tendência mundial, acredito, né, na minha humilde opinião. Das pessoas acabarem, elas preferem ouvir, como tu falaste, né, porque é mais fácil, né, do que uma leitura. Né? Hoje, se tu pegares assim, eu vou dar um exemplo do ex-técnico do Grêmio aqui, né, o Vanderlei Luxemburgo, que quando estavas aqui, ele falou que logo a seguir não existirão mais craques. Né? Por quê? Porque aquela gurizada que jogava em campinho, né, então
no computador, estão jogando, estão pesquisando, né? Estão fazendo outro tipo de atividade. Quando naquela época que tu jogava bolinha de gude, taco, enfim, né? Então, a tendência é essa. A tendência hoje, eu até brinco lá que o mundo está em crise, obviamente, né? A internet não. A internet hoje é o veículo que mais atinge realmente aquele objetivo traçado, né? Então, nós acreditamos que a internet, logo a seguir ali, vão acabar com os impressos, obviamente, né? As revistas, né? Então, mas como tu citaste uma coisa muito importante, o pessoal hoje, é um assunto que até a ser levantado, não estão lendo muito, né? Não estão lendo livros, não estão lendo o próprio impresso, enfim, né? Então, há um pouco de preguiça, né? Então, o pessoal prefere ouvir do que ler, né? Então, também é um jeito de se... E é bom por um lado, mas eu acho que ele tem muito mais de ruim, né, do que o lado bom. O lado bom é que é mais fácil da gente consumir. Sim. Só que não ler, e é um costume que eu acho que muita gente tem de não ler mais, né? Uhum. É ruim. Logicamente, isso, né? Sim, isso é muito ruim. Por exemplo, se você vai fazer um anúncio institucional no jornal, obviamente você vai pagar mais caro. Se você contratar um influencer, por exemplo, ele vai atingir um objetivo bacana e vai, eu acho, dar o retorno que a empresa que contratou, né, vai atingir aqueles objetivos, aqueles ideais daquela empresa, né? Então, acho que isso aí é fundamental. A internet hoje está tomando praticamente conta do mundo, né? Aliás, já tomou, né? Mas tu acha que os jornais, eles não podem ficar só lamentando também, né? Não deveria ser um papel do jornal também se adaptar a essa realidade e começar a produzir. E quando eu falo jornal, é a instituição, né? Uhum. A empresa. No caso aqui do Grupo Sinos, ou sei lá, o Grupo Zero Hora, o Grupo RBS ali, eles se adaptarem e começarem a produzir o conteúdo num formato diferente. Essa é a ideia, né? O Grupo Sinos, por exemplo, contratou ano passado, uns 2 anos atrás, a data não me recordo, um layout novo. O rapaz veio da Espanha, conhecedor, né, de algo novo, ele contratou, foi adaptado, deu certo. Então, eles investem muito nisso, né? Isso em se tratando de impresso. Obviamente, um grupo grande como RBS, Grupo Bandeirantes, eles não tem somente os impressos, né? O Grupo Sinos, por exemplo, tem todos esses, mais as rádios, né? Ou melhor, a rádio. Tem mais uma TV web, tem... abriu o leque, né? O Instagram eles utilizam muito, aliás, todas as plataformas são utilizadas, né? Com êxito. Então, isso é muito importante. Como eu citei, a internet hoje, ela atingiu um nível, assim, grandioso, né? E bom para todo mundo. Sim. Porque é bom para mim. Usando até o exemplo da rádio que tu acabou de falar agora, que faz... uma dos canais do Grupo Sinos é uma rádio. Sim. A internet abriu os horizontes para as rádios, né? Porque qual que é o alcance da frequência da rádio hoje, né? A 103.3 FM, ela abrange até a Grande Porto Alegre. Então, a gente está falando que de 50 km de raio, mais ou menos? Mais ou menos isso. Agora, no momento que ela é transmitida na internet, ela pega qualquer lugar do mundo. Com certeza. Então, isso te deu possibilidade de atingir um público infinitamente maior do que aquele raio de 50 km que tinha até então, né? É verdade. Não, com certeza, né? Hoje em dia... Mas também acho, né, botando em cima do que tu falaste, que os podcasts estão tomando, assim, uma proporção tipo a internet está para os impressos. Acho que os podcasts estão para as rádios, né? Na minha humilde opinião. Hoje em dia é bem mais fácil você pegar um conteúdo interessante no podcast, né, seja ele qual for o segmento, do que na rádio. A rádio sabe que vai tocar ali fulano, muita conversação, muita, sabe, a música é aquela que você sabe que vai ouvir. Você pode botar no teu celular, não é? Por exemplo, como os anos 80, que era diferente, né? Nos anos 80 você botava lá a fitinha cassete, ficava esperando o cara parar de falar para gravar. Diferente hoje. Hoje você tem o celular, você baixa o que você quiser. Então, o Spotify aí, tu tem acesso a qualquer música. Nem fala, né? Então, você vai ouvindo hoje ouvintes de emissora de rádio
Você vai à praia, por exemplo, você coloca o teu playlist ali e vai ouvindo o que você quiser. Não precisa estar ouvindo. É muito fácil. Muito fácil, né? É tão fácil que ele praticamente acabou com a pirataria, né? Sim, hoje em dia a gente não tem mais tanto, sei lá, conteúdo pirata por aí, seja na própria internet mesmo, quanto, sei lá, vendendo camelô aí, um CDzinho falsificado, embora ainda exista, mas é uma quantidade muito menor que tinha antigamente, justamente pela praticidade. Sim, isso deu uma freada bacana, né? Deu. Porque é muito fácil, né? Hoje em dia qualquer um tem uma conta no Spotify. Agora, considerando esse cenário que a gente estava falando até então aqui, né? De mudança, a internet, como ela tem impactado na vida, os jornais, os veículos tendo que se adaptar, o impresso sendo ameaçado pela internet, os podcasts ameaçando o rádio e tudo. Tu acha que o profissional que está saindo hoje da faculdade, ele está preparado para isso? A faculdade ensina esses novos canais de comunicação aí? Ensina, sim. Ensina. Eu acho que todo profissional ele tem que estar aprendendo sempre, né? Ele não pode ficar somente, né, naquilo que ele aprendeu. Ele tem que buscar novos recursos. Se você abrir o Instagram, por exemplo, Mauro Naves está dando curso de jornalismo esportivo. Gustavo Berton, da mesma forma. Mas isso extra faculdade. Extra faculdade. Então, mas depende muito do profissional, né? Atrás. Sim. Mas se tu, por exemplo, quer fazer uma especialização, por exemplo, a faculdade te abre o leque. Né? Te abre o leque. Aí eu quero me especializar em jornalismo esportivo, você vai ali, tira curso com ele, se aprofunda naquilo, né? Busca no Google tudo que tem de melhor e trabalha na profissão, né? Então, isso acontece com outros segmentos, né? O jornalista, aquele que trabalha com variedades, eu trabalho lá com social também, né? Inclusive, até quero deixar registrado aqui que o amigo saiu também no Jornal de Hoje, né? É verdade, Vamos dar um destaque importante aí. Vamos achar aqui. Enquanto eu acho aqui, deixa eu te fazer uma outra pergunta também a ver com a internet, porque eu vou fazer uma ligação até com o que está acontecendo aqui. Porque a gente está criando uma conexão entre dois mundos que a gente está falando, né? O impresso e o podcast, que é algo completamente digital. E conectando isso com o que a gente estava falando antes da internet, eu queria te perguntar como que a internet colabora para as tuas pautas hoje. Então ela te facilita? Tu consegue... Tu tem mais assuntos por causa da internet? Ou tu consegue chegar em mais pessoas? Como que ela te ajuda no dia a dia a trabalhar? A internet é um mundo hoje grandioso, né? Ela auxilia, sim, obviamente, acho que todo jornalista. E também... olha a foto. Olha aí. Pra quem não tinha visto, o Márcio não tinha aparecido ainda, eu acho, em nenhum episódio. Agora ele tá aqui por tabela, porque ele tá aí na fotinha junto comigo. Ficou bonito. Eu vendi mais jornal hoje. Eu quero saber quantos exemplares foram vendidos a mais hoje por essa presença ilustre. Ficou bem bonito ali. Eu acho assim, auxilia no momento que você precisa, por exemplo, buscar algo diferente, né? Você vai falar sobre um tipo de assunto. Obviamente, você vai fazer a sua pauta, né? Você vai fazer o seu texto, mas daqui a pouco, né, se você tem um tempo, obviamente, você vai buscar algo parecido. Dá uma olhadinha lá, o que tu botou de diferente. Né? Para pesquisar o isso. Por exemplo, tu faz um texto aleatório, vamos dar um exemplo de esporte, por exemplo. Hoje o Internacional comprou, sei lá, fulano. Aí você faz o teu texto, obviamente, né, porque ele tem que ser original seu. E busca o que o autor falou. Se tem alguma coisa diferente. Aí não tem, lança. Mas eu vou... Então, isso você pesquisa, né? São fatos. Usando... A gente faz muito isso na internet também. De, sei lá, fazer vou fazer o podcast aqui. Eu tô de olho no que os outros estão fazendo também. Sim. A maneira com que está sendo feito, o estilo de conversa, quais são os tipos de convidados que estão sendo levados. A gente... Não é copiar, é se inspirar, né? Sim. Dá uma olhada. Tem aquele texto que brinca, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas eu acho que isso não é nem uma brincadeira, é uma verdade, né? Foi feito tantas coisas no mundo, né? Que o pessoal... Mas eu procuro muito me inspirar em jornais assim da Espanha, jornal de Portugal, né? O próprio El Clarín, né? Da Argentina. Então, eu
sempre dou uma olhadinha para ver o que está acontecendo de diferente, para trazer para nossa aldeia aqui, né? Mas esse formato de podcast aqui, ele é completamente inspirado no Flow, que é um podcast aqui no Brasil que tem... Cada episódio deles lá tem 5, 6 milhões de assistidos, né? De visualizações. Mas o Flow, ele não criou, ele copiou esse formato do americano chamado Joe Rogan. Então, também os caras estavam de olho porque estava acontecendo lá fora, tiveram essa sacada, criaram aqui no Brasil e deu super certo. E agora tem vários podcasts usando esse mesmo formato, né? Até a gente aqui nessa temporada, a gente está fazendo muito inspirado neles por conta disso. Então, mas o sucesso deles veio de eles estarem olhando lá para fora, saber o que está acontecendo lá. Mas deixa eu complementar até o que tu estava falando antes, usando o esporte mesmo como exemplo. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Ale Oliveira com o Douglas Costa, né, falando como é que estava o momento dele lá no Bayern, tal, se cogitou que ele poderia vir pro Grêmio, e eu estava assistindo essa entrevista. Há uns anos, né, se não fosse a internet, como que tu ia conseguir falar com o Douglas Costa? Tu ia ter que pegar um avião e ir até lá. Exatamente. Ou tu ia ter que, de repente, telefonar para ele, ou seja, o atrito era muito maior. Agora não, o cara fez um call com ele ali e rapidinho. Então é muito mais fácil de tu acessar as fontes. E aí, falando de uma matéria que tu estava fazendo antes, o jornal aqui, o VS, Jornal de São Leopoldo, há anos a gente está acostumado a ver matérias, ou até notícias mesmo, de coisas que aconteceram em São Leopoldo, com fontes de São Leopoldo. Às vezes até era uma matéria sobre algo que não exatamente uma notícia, né, mas uma matéria, como tu falou, como tu tinha explicado, e as fontes eram coisas ali de São Leopoldo, né? Eu ia num restaurante, ia na casa de alguém, ia numa loja para pegar insumos para construir a matéria. Hoje tu não existe mais essa fronteira, né? Não. Hoje é que, na verdade, mudou. O jornalismo, ele deu uma modificada devido à própria pandemia, né? Aconteceu algum fato, um acidente, por exemplo, na BR-116, vou dar um exemplo assim. Aconteceu o acidente, chegou para nós isso, vamos botar em pauta, ok? Liga para a polícia, né? A gente tem todo lá um aparato, né? Liga para a polícia, pega a informação, né? E para ser mais rápido ainda, se a gente conseguir um colega, algum assinante, enfim, algum leopodense que tire uma foto e nos mande. Obviamente vai demorar isso 15 minutinhos para ser publicado, né, no online, né? Então é o que a gente está utilizando. Mais do que pegar um automóvel lá do grupo, por exemplo, e fazer uma matéria, né? Claro que a gente ainda faz, né? A gente faz coberturas, por exemplo, do Aimoré, né? Do próprio Novo Hamburgo, lá do time. A gente fez das UPAs, né? Mas aí, claro, o carro leva, aí você tem tempo. É aquilo que eu falei, não é uma notícia que não precisa ser em tempo real. Então você faz a matéria, pode falar com alguns que estão ali na frente, por exemplo, esperando, aquelas reclamações todas aí que a gente sempre tem dos governantes, enfim, daí tu registra, retorna para a base, faz a matéria, lança. Então você tem esse tempo. Agora, em tempo real, assim como a gente estava falando antes da notícia mesmo, ela tem que voar. Ela tem que ser muito rápida. Então, quanto mais rápido, isso deu uma praticidade pra gente enorme, porque antigamente nós tínhamos 6 matérias dia para concluir, né? 6 matérias dia tu tem que concluir, né? Vai atrás. Hoje não, hoje aumentou. Hoje você tem que botar 9, 10, né? Porque está muito rápido, né? O mundo, ele mudou, né? E a gente tem que se adaptar. O jornalista, ele tem que se adaptar, né? Quem se formou em comunicação social sabe, né, que tem que buscar novos ares todos os dias, né? A informação, não adianta você botar só um canudo embaixo do braço e achar, pô, sou o rei da cocada preta. Não é. Ele tem que buscar todo tipo de aparato possível, né, para poder se manter no mercado, ter um nome no mercado, o que é muito importante, né? O jornalista, ele tem de ser assim, e trabalhar, baixar a cabeça, trabalhar e trabalhar. Tá, tu falou algo interessante agora. Tem que ter um nome no mercado, o jornalista tem que ser assim. Por quê? É que facilita, né? Facilita. Por exemplo, as empresas hoje estão contratando aqueles jornalistas que se formaram há pouco tempo, né? Não tem muita experiência.
perde um pouco de credibilidade porque ele não tem as fontes, né? Ele não tem aquela experiência, né, de realmente buscar o conteúdo certo por muitas vezes. Claro que ele vai chegar, né? Mas logo que ele já pega o canudo lá, o seu registro profissional, claro que ele se assusta, obviamente, mas ele vai entrar para o mercado de trabalho. Porém, se ele pegar um outro que já tem uma experiência um pouquinho maior, contatos maiores, isso é uma mão na roda. É uma mão na roda, né? Ontem falaste aí do Douglas Costa, o Vaguinha, né? O Vaguinha estava colocando no YouTube ali que a fonte falou para ele e tal. Então, pode dizer, o Vaguinha, ele tem um nome, mas é lá, obviamente, né? Fez muito pelo jornalismo esportivo, então ele já tem as fontes na mão, né? Se tem antes do Mauro Naves, ele teve aquele probleminha com o Neymar, né? Que ele, inclusive, até saiu da Globo por causa disso. Então, mas tu tem que ter. Eu acho que hoje o jornalista ele tem que trabalhar para botar o seu nome no mercado da melhor forma possível, porque isso facilita muito, né? Mas facilita para o jornalista conseguir fontes melhores, ou facilita para ele conseguir um emprego, por exemplo? Não, em todos os âmbitos, né? Porque na verdade ele tendo um nome abre o leque para ele, né? Abre o leque, ele pode ser convidado para trabalhar num podcast, numa internet, num site, né, grandioso, numa RBS, numa Band, por exemplo. Daqui a pouco o Meneghetti está nos ouvindo aqui, vou contratar o fulano. Então o nome, ele te dá um outro, você sobe de patamar, vamos colocar assim, sim, né? Você mostrando o seu trabalho, não apenas, né? Você conquista esse nome que eu falo, né? É mostrando o seu trabalho. Né? Então, o veículo hoje, quando ele vai contratar um jornalista, ele olha para isso, o quanto esse jornalista é conhecido, o quanto que ele vai conseguir boas matérias, ou boas entrevistas, ou boas notícias, enfim, ele é conhecido e... seria o ideal, né? Mas isso é visto, sim, então? Sim, eu acho que o profissional que ele se destaca, né? Ele tem que estar entre os melhores, né? Por exemplo, a RBS, a Globo, vamos em termos nacional. A Globo tinha os melhores jornalistas com eles. Hoje, claro, né, eles perderam alguns, foram para outras emissoras, enfim. Mas os melhores estavam na Globo. Isso é indiscutível. Uhum. Né? A mesma coisa... A Globo até muito tempo eles deixavam... Tinha um contrato com a pessoa, seja ator, jornalista, todo mundo, e deixava o cara lá numa geladeira, pagando um salário tudo só para ele não ir para concorrência, né? Exato. Nós falamos sobre futebol, o Palmeiras estava fazendo isso. Ele contratou todo mundo no mercado para não reforçar, né, os outros times para o Campeonato Brasileiro, enfim. Mas então, as emissoras, elas pensam assim, né? Acredito eu, na minha humilde opinião e na experiência que tenho, nesses anos todos aí, né? Trabalhando em prol do jornalismo, você tem que ter um nome. Se você não tiver um nome bacana, não fazer um trabalho e mostrar isso, vai ter assim, não vai ter tantas portas abrindo, né? Mesmo você seja assim, um excelente profissional. Então você tem que colocar. Então o que gera o nome? Jornal impresso, coluna social, por exemplo, né? As plataformas, o Instagram, Twitter, né? Enfim, YouTube, canal no YouTube, tem de ter, né? Tem de ter. Claro que algumas emissoras quando ela te contrata, você não pode, né, espraiar, por exemplo, um tipo de assunto no YouTube, né? Existe um pequeno controle do que pode ou não. Então, mas o restante, né? Eu acho que hoje, eu estou saindo da faculdade hoje, me formei, peguei o canudo, o registro profissional. A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, procurar um veículo interessante, seja ele impresso, né, para pegar um pouquinho de experiência, os canetinhas como brinco, né, faz ainda com caneta ali, entrevista, passa para o gravador e hoje em dia é celular, né? Mas começa do zero, faça um bom trabalho, mostre um bom trabalho e com certeza as portas abrirão, né? Não tenho dúvidas disso.
Então, pelo que eu estou entendendo disso que tu está falando, construir um nome, ele vai ajudar em algumas coisas. A primeira delas é ter uma vida mais fácil mesmo e conseguir acesso a fontes. Enfim, se tu tem boas fontes, tu consegue fazer o teu trabalho de forma mais fácil. Com certeza. Então esse é um ponto. Ponto 2, tu vai abrir muito mais portas dentro dos veículos e de veículos maiores também e até mais opções de mercado de trabalho. Esse é o segundo benefício. E o terceiro que ficou subentendido aí, mas eu acredito que sim, é o salário mesmo, né? Porque se tu tem algo que é esse contato, né, o nome, que é um diferencial para as empresas contratarem ou não, isso deve impactar diretamente no salário que esse jornalista recebe. Com certeza, né? Porque ele já tem tudo praticamente, a sua base está pronta, né? Como tu falaste, trabalha no jornalismo esportivo, tem todas as fontes dentro do Grêmio Internacional, Novo Hamburgo, Aimoré, Juventude, enfim. Estou falando isso tratando do Rio Grande do Sul. Então você tem essas fontes já. Então é mais fácil eles te contratar do que contratar um outro que não tem que começar do zero, buscar tudo. E a fonte, ela pertence ao jornalista e não ao veículo? Sim, o jornalista. O jornalista que tem praticamente ele busca isso, né? Com a sua experiência, ele vai entrando em certos campos ali, consegue o telefone, né? E ele tendo nome, ele tem uma credibilidade para com a sua fonte, né? Porque, por exemplo, a fonte ela não vai dar uma... Olha, estou aqui, por exemplo, né? Estou aqui com o Renato Portaluppi e amanhã eles vão estar fechados com o Douglas Costa. Aí ele vai me passar. Obviamente eu vou checar. Né? Vou checar, mesmo a minha fonte passando, com certeza eu vou checar para dar notícia. Né? Não posso... O inexperiente talvez pode ser que... Fica entusiasmado. Já largue ela. E daqui a pouco pode ser que, né, dê um probleminha no meio do percurso e não haja contratação, obviamente há uma falha de informação. Então, a fonte ela é muito importante, né? E ela não pode, de maneira alguma, ser dita, né? Foi o conselheiro tal que me passou, né? Enfim, então você tem que blindar praticamente as fontes, né? Para que você tenha mais credibilidade, para que ela possa te passar futuros, né? Assuntos que vier, né, no percurso ali, sabe? Então... E existe técnica para isso? Para ir construindo isso? Para conseguir... Imagina, sei lá, eu me informei hoje e vou começar a trabalhar. Aí me dão Denis, tu vai ter que entrevistar o Renato. Como é que o Denis chega no Renato, sendo que não tem fonte nenhuma? O primeiro dia de trabalho, meu caderninho de contatos está vazio, sim. Minha agenda de telefone está vazia, e agora? Primeiramente vai entrar em contato com a assessoria dele, né? Daí a assessoria vai marcar a entrevista, enfim, o que tu desejas ali com ele. Provavelmente, né, uma entrevista. Ela marca e você vai fazer entrevista com ele, tudo, e ali você já vai pegando uma amizade com a assessoria dele, né? Aí daqui a pouco, me abre uma portinha lá, tu vai indo, né? Uma portinha lá daqui a pouco o Michael lá, tô falando do Grêmio, né? Do Michael lá. Vai me dando a fonte, e aquilo eu vou anotando, vou armazenando, né? Então vira um livrinho bem interessante que você tem no celular, né? Com números assim, bem... E isso é o trabalho, a experiência do profissional, né? Mesma coisa utiliza no internacional, vai lá, faz todo o trabalho, né? Conversa com um, conversa com o outro, vai pegando credibilidade, né? Aquilo que eu falei, o jornalismo, né? Ele te abre muitas portas, né? Ele é amplo, ele é maravilhoso. Porém, a gente tem que saber lidar. Né? No momento que você passe uma informação que ela não seja verídica, poxa vida, você perde credibilidade. Aí muitas fontes ali já não te passam mais, né, o que tem de ser, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que... a gente está falando aqui, usando o futebol como exemplo, mas serve para tudo, né? Para política, para... Tudo, variedades, política, social... Né? Social, daqui a pouco você quer... Cultura também, né? Vai conversar com um artista, algo do tipo. Por exemplo, a gente estava falando desse Cantofani, né? Anteriormente. Vai falar com ele, é fácil também. Fala com a assessoria, ou vai na emissora que ele trabalha ali. Então, sabe, tudo tem como chegar. Né? Mas então, você tem que ter credibilidade e um nome, né? Mas tem que ter, acho que também muita habilidade de
de comunicação mesmo, né? Sim. Porque tu tem que cativar. No final das contas, a pessoa tem que ser bom de relacionamento. Acho que essa é a palavra que eu tô querendo achar. Tem que ser bom de relacionamento. Tu tem que criar um relacionamento com o entrevistado, tem que criar um relacionamento com a assessoria dele. E, enfim, para isso ir abrindo cada vez mais portas. A faculdade te dá isso, né? Você é formado em comunicação social, então ela te dá essa ferramenta, né? E a partir de então você vai buscando, vai fazendo o teu lado. Né? Até é meio estranho falar assim, mas é tipo individualista, né? Você pega, vai fazendo o teu trabalho, obviamente, né? Com seriedade, transparência, né? Principal. Né? O jornalista ele não pode, de maneira alguma, não utilizar esses termos, né? Tem que ser transparente, tem que, né? Como eu disse, blindar as suas fontes, buscar a melhor forma. Vai fazer uma entrevista com o Renato, por exemplo, que a gente estava conversando, pega a essência dele. Tu tem que ter o feeling, né? Pega a essência do que ele quer te falar. Né? Porque tem muitos jornalistas que pegam, tô com o Renato naquela emoção, né? Pô, cara, é ídolo no Grêmio. Ou tô com o D'Alessandro, que era do Internacional ali. E se empolga, deixa a emoção, né? Ficar acima. Quando na verdade você tem que baixar, né, sua onda mental e tentar pegar o feeling dele da melhor forma possível. Porque às vezes, por muitas vezes, em uma entrevista qualquer, ele vai falar alguma coisa. Né? Por exemplo, agora, poucos dias atrás, ele falou que estava conversando com o Carioca, mas o Carioca tinha saído entre aspas, né, do radar, né? Do radar, do foco, então ele já deixou ali escapar que eles ainda estão conversando, acredito eu, pelo que eu entendi com o Carioca. Ficou muito das entrelinhas, aí também tem que ter, o jornalista tem que estar com o radar ligado para pegar essa pequeno fragmento de informação e puxar a linha dali para descobrir, aqui tem uma história, né? E questionar, né? Não somente, né? Não, peraí, né? Aí você vai falar com o próximo dele, mas o Renato falou isso, tem. O que tu me diz? Não, vai no outro, vai no conselheiro. Assim, daqui a pouco a fonte, te passa. Aí você publica. Então é fácil, é bem legal de trabalhar. Tem que ter jogo de cintura, tem que respeitar o próximo, tem. Principalmente o outro profissional também, né? Uma das fatos fundamentais é você respeitar o outro jornalista, né? O outro profissional que está passando ali. Né? Então, enfim, mais ou menos isso, né? E aí tu falou antes sobre não pode nunca perder a credibilidade, né? Então sempre verificar, até mesmo quando a fonte te falou alguma coisa, por mais confiável que ela seja, ir atrás para ter certeza e tudo. Então, tem que checar. Checar porque, enfim, é muito, muito importante isso para a vida do jornalista, como tu falou. Ok. E como que se relaciona o jornalismo hoje na era do que a gente chama de fake news aí, né? Que o mundo está contaminado das fake news. Complicado, né? Complicado. Bom, na verdade, hoje em dia, o cuidado é muito grande, porque daqui a pouco até utiliza o teu nome, né? E como acontece, né? O fulano falou isso, quando na verdade não, aquilo é uma inverdade, né? Usar o nome do jornalista. Alguém cria uma fake news, atribui ao jornalista para tentar dar credibilidade. E no fim ele pode estar até derrubando a credibilidade daquele jornalista que ele se escorou ali. Claro, com certeza. Não só um jornalista, daqui a pouco um político, um presidente da república, enfim, né? Um governador. O pessoal utiliza os nomes, coloca ali que aquela fala seja do escrito, obviamente, né? Do presidente e muitas pessoas acreditam, né? E hoje em dia a internet ela é positivo e negativo, né? Porque é um fato das fake news, por exemplo, como tu colocaste, uma boa pergunta, se espalha muito rápido. Né? A parte negativa, ela se espalha muito rápido. A positiva, não. Positiva você vai, né? Aquele que a gente brinca lá, a gente brinca no grupo, paciente formiguinha, né? Mais firme. Né? O propósito é esse e nós vamos alcançar o objetivo. E quanto a fake news, é uma coisa sem honestidade, né? Sem nada, né? Ela se prolifera muito rápido, né? Quando se vê, já atingiu, né? E isso aconteceu e está acontecendo muito, né? Mas para isso a gente acredita na justiça, né? Acreditamos aí que eles devam estar tomando todas as providências possíveis contra isso e vamos acreditar. Mas é
É tão difícil e é tão difícil de achar que torna difícil acreditar que de fato seja feito alguma coisa, né? Mas e como que tu acha que o jornalista, né, o jornalismo em geral, pode combater isso? Na verdade, quando você trabalha num veículo de comunicação, combater é muito difícil, né? Porque o nosso é mais levar a informação correta. Então a gente até deixa essa parte um pouco de lado deles, né? Pelo menos na minha humilde opinião, o jeito que eu trabalho assim, não dou ênfase para algo que está incomodando ou algo que está falando uma inverdade, né? Eu trabalho com a verdade, né? Com os fatos, com a informação, né? Com o que está acontecendo em tempo real ali. Agora, não esquento muito quanto a isso. Agora, é muito difícil você conseguir achar quem está fazendo aquilo ali, porque, poxa, eu não digo nem achar quem está fazendo, mas existe uma preocupação do jornalista com a pessoa que está consumindo. Sim. Vamos assumir que a gente nunca vai conseguir chegar em quem está de fato inventando esse negócio. Até porque eu acho que não é de fato uma responsabilidade nem do jornalista, nem da gente que trabalha com a internet descobrir quem está fazendo isso. Sim. Isso eu acho que é uma responsabilidade mesmo da justiça e enfim, serviço de inteligência que possa existir para isso, certo? Claro. Mas existe uma corresponsabilidade nossa que trabalhamos com comunicação, e aí até eu não sou jornalista, mas eu me coloco um pouco nessa posição também, de levar um pouco de verdade e mostrar para as pessoas o que é verdade dentro desse cenário e o que não é. E o Google fez uma campanha agora em março muito legal, mostrando para as pessoas como que elas podem ir atrás da verdade para descobrir. Receber uma notícia no WhatsApp, como é que eu uso as ferramentas da internet para descobrir se aquilo é verdade ou não. E o Google não é uma empresa de jornalismo, certo? Mas eles se sentem corresponsáveis por informar a população e ensinar o comportamento digital atrás da verdade. Então, olhando essa ótica, né? Tu acha que existe uma responsabilidade do jornalismo também, ou um comprometimento do jornalismo de mostrar a verdade para as pessoas e muito mais mostrar para elas que elas precisam ir atrás da verdade? Com certeza, porque se você lança um fake news, né, a pessoa tem que dar uma checada, né? Quem lançou aquilo? Qual foi o site? Foi uma pessoa aleatória que está espalhando. Bom, enfim... E procurar não espalhar isso para outras, né? Dar uma olhadinha, se sentir meio... Né? A pessoa é inteligente, né? Eu creio sim. Dá uma olhada, acho que não é verdade, não vou passar. Né? Porque hoje em dia, né, isso aí tá que nem... não vou passar. Agora, olha a fonte. Olha a fonte. De onde é que veio isso aqui? Veio do... Opa, ali é sério, então... Né? Há uma veracidade nisso. Agora... Não olhar a fonte é algo assim que, na minha humilde opinião, né, é fundamental. É fundamental. Você vai receber uma notícia, por exemplo, o Borré estava para acertar com o Grêmio aí, né, acabou dando problema. Vamos usar o futebol novamente. Tu é gremista? Eu sou. Então tá bom. Eu sou gremista. A gente vai usando exemplos do Grêmio aqui. Não tá o pior seria se tu fosse colorado e a gente estivesse usando só exemplo do... Até pode ser o do Tyson agora, também tá praticamente certo aí, né? Mas aí daqui a pouco... Mas tá certo mesmo? Qual é a fonte? Pois não. Daí deixa com os jornalistas esportivos isso, né? Quanto ali ao Borré, daqui a pouco... mas... Inclusive, hoje pela manhã, o empresário estava aqui negociando com um jogador internacional, né? O mesmo empresário do Borré. Olha. Aí, daqui a pouco, alguém coloca lá um fake news lá. Ele está trazendo o Borré para o Internacional. Olha a velocidade. Né? Porque daqui a pouco você vai ter que dar um direito de resposta, vai tomar uma ação judicial. Então, por isso que eu digo, o jornalista ele tem responsabilidade, e muita, né? Então, olha quem está passando, vê direitinho e... Eu penso assim, dessa forma. Hoje em dia nós não estamos, a gente está fazendo até, nem está olhando muito as fake news, né? Porque, como eu disse, não compete a nós, e sim a justiça. Mas que as pessoas confiem em quem realmente traz a informação correta. Os jornalistas formados, que são aí, que tem o nome a revelar, que, enfim, né? Eu vejo hoje as pessoas passarem qualquer coisa.
né? No celular, na internet, tá, como eu disse, tem a parte negativa. Passa qualquer coisa e aquilo vai indo. Aí daqui a pouco passa para mim, o Fábio mandou isso, por exemplo. Né? Bom, o Fábio a gente conhece aqui, né? No Vale dos Sinos, deve ser verdade, mas quando na verdade não é. Então pergunta, liga, enfim, faz uma denúncia, né? Ou tenta ver numa fonte oficial, né? Sim. Então, se foi atribuído para ti alguma frase, onde é que essa frase foi publicada? Foi publicada numa rede social tua, ou até no site do próprio jornal, né? Com certeza. E não simplesmente alguém que passou no WhatsApp ali e a gente vai acreditar só porque está escrito. É igual poesias e citações e tal que o pessoal coloca na internet no nome da Clarice Lispector. Sim. Ela não é autora nem da metade das coisas que são atribuídas a ela. Né? Se tu pegares o Google ali, tem muita coisa que os caras colocam, isso aqui é a frase do fulano e não foi de outro, né? Mas enfim, isso acontece. Mas é checar a informação, checar ali onde é que veio, tá no Facebook, tá no Instagram do Fábio, vamos usar o meu exemplo, então, do Fábio. Não tá, então não foi ele. Simples, né? Aí para. Né? Isso falando da minha pessoa no Vale dos Sinos, né? Mas pode ser um outro, né? Por exemplo, o próprio Mauro Naves, que a gente citou antes ali, que ele acabou cometendo uma gafe ali de ter dado o telefone lá isso você tem que tomar um cuidado, que é uma fonte dele. E não estou dizendo que é um mau profissional, é um excelente profissional, um exímio profissional, né? Talvez ali no calor daquela situação ele acabou, né, cometendo, entre aspas, né, uma gafe ali, né, passando um telefone. Mas então isso geralmente a gente não faz, né? Mas a gente pode, às vezes está no calor da situação, e por isso que eu digo, a emoção, né? Você está naquele calor e acabar cedendo alguma, né, algum número, alguma, né? Foi o fulano que me passou. Aí tu vai ligar para a pessoa, o Fábio me passou isso aqui. Não, beleza, então o que tu precisas? Você tá falando do Fábio, vou te dar a informação, né? Então tem que ter um cuidado muito grande hoje em dia. É o teu nome, no final das contas? Sim. É por isso que eu digo, a gente zela muito por isso, né? O nome hoje em dia é fundamental. É fundamental. Não só para o jornalista, pode ser qualquer outra função, qualquer outra profissão, né? Um médico, né? Você vai procurar um médico porque sabe que ele fez N cirurgias, todo mundo fala muito bem, então procura ele, né? E não que não vá procurar o rapaz que está começando, né? Mas ele tem que ter uma experiência bacana, mas ele vai chegar lá. Todo mundo que começa do zero, chega lá. Eu comecei do zero também, e a gente está também numa ascensão bacana mesmo, com a minha idade. A gente continua ainda, né? Não dá para parar nunca, né? Não dá para parar. Né? E outra coisa, o jornalista que fica de braços cruzados, logo ali ele vai ter problema. Né? Ele vai tem que buscar toda hora algo novo, né? O que está acontecendo no mundo, né? E traz para cá. Né? E como é que tu enxerga hoje o fato de, na internet principalmente, qualquer pessoa é um criador de conteúdo, qualquer um tem um blog, eu mesmo tenho um canal aqui de comunicação e eu não tenho formação em jornalismo. Não, tranquilo, nós não temos nenhum tipo de... Né? Porque, na verdade, a pessoa não precisa ser formada em jornalismo ou comunicação social, RP, enfim, para utilizar as situações. Inclusive, vou falar de novo, né, no Mauro Naves, ele está dando um curso de jornalismo esportivo, correto? Tu não precisa ser jornalista. Né? Você pode concluir esse curso com ele e continuar, dar seguimento a isso, e daqui a pouco, né? Nós temos vários exemplos, né, dentro da RBS que não eram jornalistas, né? Vários, né? E trabalham lá. Não que ele não possa, né? Porque tem muita gente até que não tirou o curso e ela tem uma facilidade muito grande de comunicação. Muito grande. Logo que o Anderhard iniciou na RBS, ele não tinha o diploma de jornalista. Né? Obviamente ele continuou, né? E obviamente hoje ele tem. Mas ele não tinha, e é um comunicador, nota 10, né? Entre outros que eu posso citar aqui, né? E tem outros que nem chegaram a concluir o curso. E são exímios, né? Então, acho que tudo é válido, a informação quando ela é certeira, quando ela é transparente, não importa se você é ou não jornalista, né? Obviamente, se você tem essa formação, é bacana, é mais legal, é mais forte,
né? Para você atingir mais objetivos, porque você tem uma conclusão, né? Você tem uma experiência. E quando você abre um blog e tudo, claro que aquilo auxilia. Mas, do contrário, eu conheço gente aí que é formada em jornalismo e tem gente que não é, que despontou. Bom, eu já vi isso hoje, os youtubers, né? São sensacionais. Tem muito mais a ver com o caráter da pessoa e com o comprometimento dela com a verdade do que o diploma em si. Claro, claro. Né? Você tem que transmitir a veracidade dos fatos, né? Se ele faz isso, com certeza ele vai alcançar aquilo que ele quer. Agora, é claro, não vai ficar... Né? Nós temos ali também muitos hoje, né? Muitos nomes, não vou estar citando muito aqui, deixaram, né? Jornalistas renomados, né? Deixaram suas empresas, né? Ao qual trabalhavam, para abrir um canal no YouTube, né? Deixaram, Boris Casoy acho que o Paulo Brito que narrou futebol aqui no Rio Grande do Sul durante muitos anos na RBS, né? Depois na Band, né? E agora ele tem um canal no YouTube e tá... Bom, a gente tem canais hoje como o Rádio Pachola, por exemplo, que é 100% online, né? Sim. Os caras têm transmissão por YouTube. É praticamente um canal de YouTube. Sim. Muito bom, eu acompanho, até porque sou gremista, né? Acompanho, mas acompanho também o Baldasso, por exemplo. Vamos puxar um pouquinho para o outro lado também. Acompanho também o Baldasso. E claro que o Baldasso ainda continua na Band, obviamente, né? Mas ele saiu da RBS, que ele estava, se eu não me engano, na sala de redação que ele fazia, talvez, e ele saiu para tocar um projeto com o Inter, né? Sim, ele foi funcionário do Internacional, né? Um bom tempo. E aí depois depois de um tempo afastado, ele voltou para a Band daí. Sim. Na verdade teve um... Mas também ele criou um nome muito forte na internet também. Com certeza, até porque é que o Baldasso, ele vestiu um personagem agora. Sim. Ele é um personagem. O Baldasso é um personagem. E ele tá conseguindo atingir, né, esse personagem que ele criou tá dando muito certo, porque ele conseguiu crescer muito, né, na internet usando essa nova figura dele. Ele pegou como exemplo o Paulo Santana, né? Que uma vez até ele deu uma entrevista dizendo, poxa, o Paulo Santana, ele falava só de Grêmio, né? E não tinha um do lado do Internacional, né? Então, onde ele criou esse personagem, né? E hoje ele tá aí, tá despontando, né? Tem a parte tricolor não gosta muito. Mas eu acho que essa é a grande estratégia. Claro. É a mesma estratégia que o Milton Neves usa atacando algumas torcidas. Que ele cria uma simpatia falsa pelo Internacional aqui no Rio Grande do Sul e ataca os gremistas. Só que daí quando ele ataca os gremistas, fica um monte de gremista reagindo e falando e marcando ele e tal. E aí ele... Né? Ele ganha audiência com isso. Então não é que ele tem alguma coisa contra os gremistas. Ele faz isso estrategicamente para conseguir crescer o nome dele ali dentro. Mesma coisa que o Baldasso está fazendo. O Baldasso vai lá, fala, né, é bem áspero em algumas opiniões dele, cutuca bastante, né, a torcida gremista. Até a Colorado às vezes ele cutuca também. Sim. O ano passado ele deu declaração dizendo que o Inter a luta do Inter é contra o rebaixamento e tal. Por quê? Porque ele irrita algumas pessoas, as pessoas marcam ele, interagem. Ele conhece muito bem o algoritmo das redes sociais, que sabe que quanto mais as pessoas interagirem com o perfil, mais ele vai ser visto, mais ele vai ser exibido. Ele usa isso estrategicamente para conseguir crescer. Então, até olhando para esse cenário aqui, eu vou até emendar com uma pergunta que a gente está falando de internet antes, o quanto que o jornalista precisa entender desse universo de internet também para conseguir extrair esse tipo de coisa, né? Isso é importante. Hoje em dia, como tu falaste ali, a parte tanto positiva quanto negativa, ela te eleva, né? Porque o marketing positivo é excelente. E o negativo, por muitas vezes também atinge o mesmo objetivo. Tu falaste ali vamos dizer do Neto. Neto também adora o Internacional, né? Então... O Neto é o contrário. É o contrário. O Neto fala bem do Grêmio e é contra... É por isso que ele adora o Internacional, né? Agora eu entendi. Adora entre aspas. Né? Então... E por muitas vezes também, vamos usar o Neto então, né? Por muitas vezes ele briga com o Palmeiras, briga com outro. Isso é um marketing, porque o palmeirense vai lá, né? E se irrita, mas dá uma audiência para ele. Entende? Então isso ajuda o Neto também, assim como o Baldasso, antigamente Paulo Santana, enfim. Então isso é importante também. É importante, às vezes, largar uma polêmica,
e deixar as pessoas, né? Deixar as pessoas discutirem, né? É muito importante. Mas tem que ser cirúrgico aí, né? Sim, sim, com certeza. E aí, já que a gente está falando disso, de polêmica e também criar, né, essa discussão em volta de si, um outro tema bem polêmico que tem tudo a ver com isso, que é a liberdade de expressão. Até onde o jornalismo sofre com isso hoje em dia? Pois é, uma excelente pergunta. A liberdade de expressão, ela abriu um leque bacana para os jornalistas, né? Quando entrou, obviamente, a democracia, né? Ali você criou essa liberdade, você pode espalhar aquilo que você sente, né? Mas com responsabilidade, né? Com responsabilidade. O jornalista que não tem, né, ele vai ter problemas, né? Com a justiça, principalmente, né? E com os leitores, com os telespectadores, né? Os ouvintes, né? Então, ele tem que ter credibilidade, né? Ele tem que falar realmente aquilo que ele pensa, né? Mas ele tem que ter o porquê daquilo que ele pensa. Não somente mas tu não acha que hoje em dia a gente está na era do cancelamento que tanto falam aí, e isso reprime, de certa forma, o jornal, a gente está falando, batendo papo aqui do jornal, mas isso acaba valendo para muita gente, mas ele reprime o jornalista também de expressar a opinião dele com medo dessa reação que ele pode receber? Medo ele não tem, nós não temos, né? Não temos. Na verdade, se a gente tem a informação correta, a gente vai lançar. Independente quem vai gostar, quem não vai gostar. Se a gente vai ter problemas, né? Mas se a gente tem a informação correta, a fonte correta, tudo certinho, sem problemas. A gente sabe que nós estamos passando um momento aí de muito questionamento em cima de vários jornalistas, né, no Brasil hoje. Né? Já vi isso até da Globo, né? Tem gente que questiona ainda, entre outros, né? Mas se ele tem a fonte, se ele tem informação, acho não, né? Tenho certeza que não tem o porquê. Não tem o porquê não espraiar, né? Nós não estamos vendo um regime ainda, né? Que te impeça disso, né? Mas é claro, também tem o lado ruim, né? Porque tem muita gente que fala o que quer, né? Como a gente estava mencionando ali, as fake news, né? Lança o que quer, né? E isso é muito ruim para nós. É muito ruim para nós, porque nós trabalhamos com a verdade, né? Trabalhamos com a parte séria, o jornalismo sério, né? E tem gente que quer utilizar isso para outros fins, né? Para derrubar lá um governador, um prefeito, enfim, né? Então a nossa preocupação é sempre e única e exclusivamente com a verdade, a informação correta, checar, né? Ir atrás, ter a certeza. Aí lançar. E ir atrás da verdade, checar a informação e tudo. Como é que é o teu dia a dia do trabalho, assim? Descreve um pouquinho. Tu acorda de manhã, em que momento que ele é dividido, assim? Tipo, eu vou escrever de manhã e checar de tarde, ou buscar fonte de tarde? Não, geralmente... Ou não, tu vai conforme a demanda? Como é que é isso? Geralmente quando nós chega alguma informação diferente, a gente chega, na hora. É na hora, né? Porque você tem que lançar ela, né? Mas tu acorda de manhã sabendo o que tu vai fazer já ou não? Tipo, não. Vamos ver o que tem aí. Sim, na verdade você acorda, bom, já vai pro impresso, dá uma lida, ver o que acontece, vai pra internet, né? Ver o que está acontecendo em tempo real ali e você vai trabalhar. Então ali no momento do trabalho, quando ele inicia, eu trabalho na parte regional, né? Então você vai ver o que está acontecendo naquele momento, naquela região. Né? Então você vai produzir conteúdo daquela região, do que está acontecendo. Então tu já tem algumas fontes. Sim. Que tu vai consultar. Tu vai ler teu jornal, vai olhar teu... Então eles vão passar alguma coisa diferente? Não temos nas fontes que você tem. Então procura fazer aquelas matérias que a gente citou antes, né? A matéria, deixa na gaveta. Porque geralmente todo jornalista utiliza isso, né? Ele tem matéria de gaveta, né? Porque tem muita coisa que às vezes o dia é parado, ele não tem, né? Mas você tem ali 2, 3, 4, 5, né, que você produz, que estão ali prontinhas para
para o lançamento. Né? Até porque tem um dia ruim, daqui a pouco tu acorda com dor de cabeça um dia e... não, mas tô mal, não vou conseguir produzir hoje, tu tem ali um... Sim, é uma válvula de escape, né? Tem sempre um pouquinho ali. Mas igual, independente se tu tá com dor de cabeça, tudo, você tem que produzir. Tem que produzir. Né? Como você tem antes, 9, 10 matérias dia, produz, senta ali, o que tu vai fazer? Bom, vamos lá, né? Vamos pro... eu trabalho com variedades, né? Vamos para uma cultura, vamos fazer algo diferente, né? Por exemplo, eu tô na praça que a gente citou antes, que é feito lá no bairro Charlau, em São Leopoldo. A gente vai fazer uma cobertura, fazer algo diferente. Aí, para ser o diferente, você sobe no muro para tirar uma foto, né? Porque geralmente o outro jornalista está tirando normal, né? Vamos fazer diferente. Sobe no muro, tira uma foto, sei lá, bate uma foto de chão, inventa, né? Tem que se reinventar praticamente todos os dias. Acorda, bom, hoje é um dia novo, parece que eu peguei o canudo hoje, vamos correr atrás da informação. Mas tu tem que reservar um tempo para isso, né? Para ir buscar essas coisas novas. Porque, teoricamente, enquanto tu tá buscando algo novo, tu não tá produzindo nada. Tu tá ali, sei lá, olhando pro mundo, né? Na verdade, hoje em dia, né? Tu abre o celular, tu ligou ele pela manhã, acordou, né? Escovou os dentes lá pra tomar um café. Ligou. Bom, antes de tomar café, tu já tá olhando aqui, né? Na verdade, você tá dormindo, você acorda e você olha. É incrível, né? Você olha se não tem algo diferente acontecendo. E a partir de então, você começa a produzir. Né? Você começa a produzir, seja em áudio, né? Mandando uma mensagem para alguém com áudio. O áudio funciona muito bem hoje em dia, que a gente estava conversando antes, mais do que uma leitura, né? O pessoal está um pouco, né, mais nessa de ouvir do que... Então é mais ou menos assim que a gente funciona. Senta lá, bom, vamos ver, aconteceu, tá, sai, vai fazer a pauta, né? Ou daqui a pouco tu chegas, o próprio, tem isso de pautas, né? O teu editor-chefe. Mas beleza, tu pega aquilo ali e vai fazer. Né? Então é bem tranquilo. É bem tranquilo, claro. E tu recebe também muita indicação de pauta, sei lá, tu tem o Denis lá que tem teu celular e vai te mandar uma mensagem. Olha só aqui, eu não quero fazer uma matéria sobre esse negócio. Não, tem. Tal coisa aconteceu. Não, você abre o e-mail, tem trocentas lá, sugestões, né? Pauta tal, né? Tem aquelas pautas da própria prefeitura lá, que você tem que estar lá em tal hora, tem uma entrevista, tem uma coletiva, você tem que comparecer. Né? Então você arruma a sua grade. Olha, minha grade hoje vai ser isso. Às 8 da manhã eu estarei sentado, né, fazendo um tipo de matéria dentro da empresa. Às 10 eu estou saindo para passar a grade para o editor-chefe. E que depois, né, bom, eu sei onde é que está o Fábio nesse momento, né? Alguma coisa extra, às vezes eu ligo para ele direto. Aconteceu isso, vamos publicar. Eu preciso da autorização dele, obviamente. Vamos, beleza. De lá mesmo, hoje em dia... Antigamente você tinha que ir, bater uma foto, revelar, vir fazendo 386 lá, um lentinho. Agora você faz tudo no celular, você bate foto no celular, você tem o seu celular, manda para ele e já... É incrível, facilitou muito. Então tu recebe bastante sugestão de pauta. Sim. Tá, então dica para quem tá em casa nos ouvindo aqui, quer saber como abordar um jornalista para tentar emplacar uma pauta. Qual que é o segredo? Não tem segredo, né? Na verdade, por exemplo, Fábio... Mas tu não consegue dar atenção para tudo que tu recebe? Não tem. E aí, como é que tu seleciona? Como. Não, geralmente a gente envia, né? Responde, que naquele momento não tem como, né? Não tem como você... Mas tu responde todo mundo que te manda? A princípio, sim. Tem, né? Se não der na hora ali, depois eu vou, né? Porque tu não deixa passar muita coisa que era legal e tu não percebeu o que era? Porque a pessoa te mandou, sei lá, a história pela metade? Não, acontece, mas aquilo que a gente estava falando, o nome, né? Então, por isso que eu respondo. O pessoal, poxa, o Fábio é legal, ele pelo menos responde, né? Então, esse é um trabalho que é feito, né? Agora, claro que acontece, você está na rua fazendo um material e está chegando pautas para ti no e-mail, né? Mas, obviamente, quando eu chego, eu vejo, poxa, vamos fazer uma escolha, né? Essa aqui é bacana, essa aqui é legal, vamos realizá-la. Tem que estar no bairro lá, tal hora que vai acontecer um ato diferente lá, sei lá, N situações, eu posso citar aqui, né? Então a gente vai. Eu coloco, ok, estarei presente. Né? E no horário estarei lá, faço matéria, converso com um com o outro. Ou daqui a pouco também tem aquilo que acontece que é inusitado. Aconteceu um acidente na BR-116 agora, 7 carros lá, enfim. Pego o carro e vou olhar.
né? Aí o carro vai, ou daqui a pouco liga para o comandante, quem é que está... E quando acontece alguma coisa tipo assim, vou dar até o exemplo do acidente mesmo. Como é que tu fica sabendo disso? Alguém te manda uma mensagem, tu viu isso em outro veículo? Geralmente eles mandam. Mas né? eles quem? O cidadão ali tá passando. O próprio leitor mesmo. Sim, o leitor, o cidadão passou, mesmo que não seja, mora em Porto Alegre, né? Não conheço. Mas peraí, né? Tem o NH aqui, deu esse probleminha, dá uma ligadinha pra redação. Acontece isso, então. Sim, alguém. Eu ligo pra redação, aí a gente vai checar. Eu jamais pensaria em fazer uma coisa. Tipo, sei lá, vi um acidente que eu vou ligar pra polícia ou pra ambulância, não pro jornal. Então, ligam, as pessoas ligam. Eu, Denis, o Márcio faz muito isso. Tu faz isso bastante, Márcio? Faz. É verdade ou não é, Fábio? É verdade. O Márcio manda foto pro Fábio. Então tu é fonte? Tu é fonte do... Uma delas. É uma fonte secreta, tá? Ninguém pode ficar sabendo. Não acontece. Só. É por aí. E a gente coloca em pauta, coloca nos veículos, né, que a gente tem. Aposto que essa pauta, então, aqui foi o Márcio que te mandou. Foi o Márcio. Foi tu, Márcio, que mandou. Ó, tem uma pauta legal aqui. É por aí. Não sei, vamos deixar esse e-mail assim em off, será? Será que foi ou não foi? Essa é uma das colunas que a gente tem lá, né, semanalmente. Toda quinta-feira, então, no Jornal VS, a gente tem uma coluna social, obviamente, né, que ali a gente... as pautas são acontecimentos, agendas que acontecem naquele bairro, né? Mas algo diferente. Por exemplo, semana passada eu falei sobre uma rua, né? Uma rua esporádica lá, peguei uma rua, falei sobre ela e a história dela. A história do que acontecia com os adolescentes na época dos anos 80, 90. Né? Matéria, não notícia. Isso não aparece em lugar nenhum. Né? Então, eu estava no Super Sul até, na filinha do pão lá, e passou um senhor lá, Fabinho, poxa vida, que bacana aquela matéria que tu fizeste da Rua dos Alpes lá, tal. Ué, todo mundo ficou olhando assim, sabe? Então, ou seja, há um reconhecimento quando você faz algo diferenciado. Então, isso é muito importante para o jornalista. Né? Então, eu tento fazer isso. Na coluna eu utilizo os olhares aqui, tem... não havia internet, né? Que eram festas dos anos 80 e 90, eu gosto muito de espraiar isso. E não tinha internet, né? Ninguém sabia de nada, né? Que nem hoje, vou numa festa, coloca no WhatsApp ali, festa do fulano, todo mundo se combina e nos anos 80 isso não existia, né? Não existia, a gente simplesmente vamos, juntava a trupe, se encontrava lá com alegria, se divertia bastante, né? Então, voltando a falar de jornalismo, então a fonte ela é fenomenal, ela é importantíssima para qualquer jornalista, né? Você fonte, então, vou conectar aqui. Eu conheço uma pessoa em São Leopoldo que tem dezenas ou até centenas de fotos históricas da cidade de São Leopoldo que pode dar uma matéria bem legal. Excelente. Vou te colocar em contato depois. Não, toda matéria diferenciada, que eu digo assim, matéria, né, não notícia. Eu classifico assim, né? O pessoal fala, mas notícia e matéria não seria a mesma coisa, né? Não, mas eu até não tinha essa diferença muito clara na minha cabeça, mas depois da tua explicação antes aqui, agora pra mim tá bem distinto, dá pra entender bem a diferença do que é uma matéria e do que é uma notícia. Porque a notícia, ela tá acontecendo, né? Então você tem que buscar o mais rápido possível e lançar. A matéria não, a matéria você cria. Você vai criando, vai colocando em gaveta, né? Que a gente tava... Quais são os tipos de conteúdos? Porque tá vindo 3 na minha cabeça aqui. A notícia e a matéria, que aprendi agora há pouco, a diferença entre elas. Opa. Mas também tem a coluna. Sim. Que é outra coisa, né? Sim, a coluna é uma coluna social, obviamente, né? Já totalmente voltada ao social. Isso, mas tem coluna social e tem a coluna de opinião também, né? Coluna esportiva. Isso. É outro estilo de texto também. Outro estilo, sim. E existe mais o quê? Quais são os outros tipos aí de conteúdos? São vários. Próprio esportivo, político, né? Mas o político, ele é matéria ou ele não se enquadra dentro disso sempre? Ou ele é uma matéria esportiva ou uma notícia esportiva, não é? Geralmente o político, a parte política, o pessoal pega durante o dia, se tratando de impresso, né, e publica. Então, tudo que ele busca de informação durante o dia, ele publica. Mas isso é notícia? É notícia. A matéria é algo diferente, algo que você... Por exemplo, aqui na social, você quer fazer algo diferente. Nós temos lá um
um cadeirante que ele frequenta, por exemplo, festas. Vai lá e faz uma entrevista com ele. Isso é matéria, isso não aparece no mundo, nas plataformas, assim. A não ser que tenha acontecido alguma coisa. Ele foi numa ser, festa e aí caiu no buraco. Aí vira notícia. Aí vira notícia. Agora, matéria é você ir lá e fazer uma entrevista com ele, para ele contar a história dele. Né? Porque tem muita gente hoje em dia que fica na cadeira de rodas, né? Muita gente. E acaba se deprimindo ali, assim, né? E ele não, ele vai a festas. Né? Onde ele vai, até ele brinca, tem que ter entrada para cadeirante, tem que ter, né? Hoje em dia, obrigado. Mas, então, isso são matérias que você faz, né? Enfim, posso citar N aqui, né? N matérias. Você entrevistar, falar com alguém diferente, ou daqui a pouco pegar uma opinião. Opinião é matéria, não é notícia. Né? Você pega lá 6 pessoas, qual a sua opinião? O que precisa melhorar no seu bairro, na sua opinião, por exemplo. Né? Eu acho que... Mas opinião é matéria, mas o depoimento já é notícia. Já é notícia. Mas, na verdade, aquilo ali é uma matéria que você pode publicar, deixar na gaveta, por exemplo. A notícia você tem que colocar a notícia envelhece. Em tempo real. Ela tem durabilidade. A matéria não, você pega uma opinião ali, fala sobre Porto Alegre, né? E publica na sexta-feira, por exemplo. Ela não precisa ser publicada na segunda. A notícia não. A notícia ela tem que ser publicada na mesma hora, nas redes sociais, enfim. Né? Assim que eu classifico, né? Eu utilizo dessa forma. Né? Há quem pense diferente, obviamente, né? E o que tu acha que vai acontecer com o jornal daqui para frente? Com o jornal não, com o jornalista. Com o jornalista? Bom, o jornalista, nós temos assim o pessoal vem dizendo há anos que o jornal impresso, por exemplo, né? Vamos começar por ele tem uma durabilidade. Ele já era para ter terminado, né? Mas não aconteceu. E assim vai indo. Eu acredito que uns 2, 3 anos ainda vão diminuindo, né? Porque o pessoal está passando para o online. E o jornalista tem que ir para esse campo. Ele vai ser obrigado, entre aspas, né? A se dirigir para as plataformas, para os podcasts, para o YouTube, né? Ele vai ter que se empenhar nesse sentido, aqueles que ainda não são, porque praticamente eu acho que hoje 80% já estão inseridos nesses conteúdos, né? Mas ele tem que, se ele não tem, ele tem que se dirigir. Se ele quer continuar fazendo o trabalho dele, a busca dele, né? Ele tem que ir para esse segmento das plataformas aí, porque senão ele vai ficar parado no tempo. E é muito diferente fazer uma matéria pro... Tu me deu antes o exemplo do jornal de Cachoeirinha, né? Cachoeirinha tinha, né? Agora online. Que é só online. Tá. E tu escreve pra esse também? Não. Pra ele não. Pra ele não? Não. É que na verdade tudo é dividido, né? Entendi. Mas tu escreve pra algum online? Sim. E existe uma diferença pra isso? Sei lá, o jeito que eu escrevo pro impresso é diferente do jeito que escreve pro online? Não. A única coisa que diferencia é o estilo, né, de cada veículo de comunicação. Por exemplo, posso citar nomes? Pode, fica à vontade. Por exemplo, vamos usar aqui da capital, Zero Hora, que é do mesmo grupo, né? Zero Hora de Diário Gaúcho, né? A Zero Hora, ela trabalha o português inserido, né? Ele é diferenciado. Né? Ele não utiliza algo tão grotesco, né? A Zero Hora, isso? Conteúdo, Zero Hora. Tá. Já o Diário Gaúcho, que é do mesmo grupo, já utiliza. Por exemplo, tem uma foto lá, uma foto legenda, Mato Velho. Isso você nunca vai, né, ver no Zero Hora. Esse tipo de vocabulário. Mas é muito mais pelo público que ele está atingindo. Sim, porque na verdade o Diário Gaúcho, ele, entre aspas, né, ele é para atingir mais o povão. A Zero Hora, poxa, a gente sabe que vai para empresários, enfim, né? Então, propriamente dito, o nosso também utiliza da mesma forma. Vocabulário correto, nada de utilizar esse tipo, né? Esse outro tipo, né? De chamamento, né? Então, a gente trabalha com jornalismo sério lá. Então, por isso que estamos onde estamos, né? Estamos seguindo correto os passos que tem que ser. Agora, o que existe é essa diferença. Agora, se você trabalha num podcast que é de, por exemplo, brincadeira,
Então você vai utilizar aquele vocabulário. Né? Ou, como tu falaste, tu me envia matérias para é contratado para enviar matérias para um tipo de informação online. Você tem que ver qual é o segmento, né, dessa empresa, né? Tu trabalhas como, né? Trabalha assim, assim, assim. Então você vai se adequar àquela empresa. Né? Eu quero que tu escrevas como o Diário Gaúcho, por exemplo. Mais simples e um português mais simples, né? E usando palavras corriqueiras, vamos utilizar dessa forma. Tudo bem, tá me pagando, eu vou fazer. Mas é claro que meu nome tá no contexto, né? Então você pode falar não, né? Realmente não utiliza esse tipo, né? Porque é complicado, na verdade, para o jornalista, né? Ele está trabalhando num tipo de segmento sério, não que o outro não seja sério, né? É sério também, mas com vocabulário diferente, né? Acho que tem a pessoa tem que criar trilhar mais ou menos o caminho que ela quer seguir. Sim. Ele tem que escolher, fazer uma escolha. Não, eu quero esse aqui. Não que o outro não seja bom. Existem profissionais lá, nossa, excelentíssimos, né? Porém, estão recebendo, obviamente, para aquilo, mas o vocabulário é diferente. Né? Então, eu prefiro, na minha humilde opinião, trabalhar um vocabulário um pouquinho mais adequado. Mas é uma questão de estilo, né? Sim. Estilo e identificação do teu nome com aquele estilo. Porque se tu ficar pipocando para diferentes estilos diferentes, às vezes tu tá escrevendo de uma maneira mais séria. Às vezes numa maneira mais, sei lá, despojada. Daqui a pouco tá falando com o povão, daqui a pouco volta a falar sério de novo. Tu não tem identidade. Sim, você fica pipocando, como tu falaste. Então faz uma escolha. Não, eu quero esse aqui e segue. É tranquilo, não tem muita dificuldade, né? Mas como isso faz parte daquilo que tu tinha falado antes da necessidade de tu construir o teu nome. Sim. Agora, é claro, nada impede daquele que está com esse tipo de vocabulário também, né, a gente até citou alguns nomes aí, que também faça o seu nome, né? Mas fica ligado naquele contexto ali, né? Diferente do outro que é um pouco mais sério. E que não tá errado, são só caminhos diferentes. Vou dar um exemplo para ver se é mais ou menos o que tu tá pensando. O Sérgio Zambiasi, por exemplo. Ele é um cara que é mega conhecido, tem puta respeito, só que ele fala com um público X que não é o público da Zero Hora, por exemplo, ou de uma Rádio Gaúcha, né? O Ratinho, outro cara também, né? Já criou a credibilidade e a história dele ali, falando daquele jeito para aquele público. Né? O que não daria era pro Ratinho. Hoje ele tá apresentando lá o programa do Ratinho, amanhã ele tá no Fantástico. As coisas não se conversam. Pegou bem. É mais ou menos isso. Ou daqui a pouco tirar o William Bonner e botar o Ratinho apresentar. Não vai dar combina, certo. Né? Porque ele construiu toda a história dele em cima daquele contexto ali, né? Aí tá, vamos tirar o aqui. Pode ser o próprio Faustão, por exemplo. Colocar no lugar do William Bonner. Complica, né? Complica. Ele já teve uma dificuldade quando ele saiu do Perdidos da Noite, né? Que era um programa ao vivo também. Mas teve um pouco de dificuldade para se adequar ao da Globo, né? Mas agora, é claro, o pessoal já pegou aquele estilo dele da Globo e ele também, né? Também. Mas tudo a gente tem que fazer uma escolha. Escolha na vida. Você vai escolher uma esposa para ti, vai escolher o teu carro, enfim. E no jornalismo é a mesma coisa. Vai escolher o caminho que você vai percorrer. Quais são os caras os profissionais aí que tu admira e tu... Nossa, são tantos, né? Pedro Bial, muito bom, gosto muito dele. Cabrini, muito bom também. Enfim, tem tantos jornalistas aí de nome. O que tu gosta pensar no Pedro Bial aí? O que dele que é o que te chama a atenção? O Bial, mesmo apresentando o Big Brother, ele mostrava uma seriedade, assim, né? Mesmo apresentando um programa que ele mesmo dizia que eu assisti ele falando que é um programa que não é aquele que ele, né? Mas enfim, como ele pegou um nome, ele continuou com ele à frente, até inclusive agora ele tá no segmento que ele quer mesmo, né? Que é de entrevista lá de frente com o Bial. Aquele ali é o foco dele, né? Mas eu gosto dele
desde a época que ele era repórter, né? Ele era repórter esportivo, né? Esportivo não, ele fez também, se eu não me engano, uma guerra lá em cima que deu, não sei se foi no Irã, não me recordo agora, que foi muito tempo atrás. E ele estava no meio, ou seja, poxa vida, tu tem que ser assim, tem que ter, obviamente, fontes também, né? Para te poder entrar numa guerra lá. Olha, gente, eu sou jornalista, eu trabalho na Globo, tu tem que se apresentar, tu tem que buscar conhecimento ali para não ser, enfim, né? Ser um alvo ali, bem da verdade, né? Então você tem que fazer todo um aparato antes, buscar todo tipo de informação, ligar antes de ir para lá, porque é pesado. E quando você faz uma guerra, aquilo te dá uma experiência muito grande, né? E eu admiro muito o Bial, por toda a situação que ele tem, pelo caráter dele, né? Narrativa, ele tem algumas narrativas bem interessantes também, que eu também acompanho. Mas tem outros também, né? Mas o Bial, eu gosto muito dele. E qual é o outro te falar do Cabrini? O Cabrini também, pô, muito sério. Muito sério. O próprio Boris Casoy também é muito sério. Aliás, tem vários, né? Aqui tem o Osiris aqui, né? Da Band, que eu gosto muito. O Diego Casagrande, sigo ele no Instagram. O Diego é muito legal. Gremista. É mesmo? Muito bacana. E é aberto isso? A gente pode saber que ele é gremista? Pô, não, ele mesmo. Ele mesmo fala. Ele mesmo fala. E então são jornalistas assim que a gente tem um carinho muito grande, né? Lá da região, né, que eu atuo lá, tem o Adroaldo Diesel Filho, tem o Pepo. Nossa, tem muita gente boa lá também. Muita gente boa. Então, a gente pega de exemplos, né? Isso é importante também. O rapaz que acabou se formando, pegando o seu canudo, o seu registro, pega alguém assim, né? Vou me espelhar nele, né? Pesquisa, hoje em dia tá tão fácil, né? Você vai no Google ali, pesquisa como é que é a vida dele. Bom, quero isso aqui, né? E vai atrás, corre atrás. Não tem dificuldade. Nenhuma. É só você tentar pegar, se espelhar e baixar a cabeça. Nunca foi tão fácil a gente ter acesso à vida de alguém, né? Sim. Não, hoje tá, meu Deus. O próprio YouTube, o próprio ali Instagram, por exemplo. Tu sabe onde o rapaz está naquele exato, em tempo real. Eu estou em Santa Catarina, Praia do Rosa, tirando foto. Você sabe porque ele está lá. Aliás, é um perigo também, né? Sim, mas a gente sabe muito mais dos bastidores da vida de algumas pessoas sim. Do que a gente sabia antigamente, né? Com certeza. Como é que é o nome daquele cara que apresentava o jornal Chapelin, né? Antigamente. O que a gente sabe da vida dele particular? Nada. Muito pouco. Nada. Muito pouco. Agora do William Bonner, sabe um monte. Sim. Tu segue o William Bonner ali no Instagram, tu vê onde é que ele vai jantar onde ele sai pra jantar com a família, onde é que ele vai passar as férias, onde é que ele foi, ou que hora que ele chegou. Ele gostava, não sei se ele ainda faz isso, mas ele pedia até ajuda para escolher a cor da gravata que ele ia apresentar o jornal. Há um tempo atrás ele fazia isso. Sim. Então a gente consegue acompanhar e se inspirar muito mais na vida daquela pessoa ali, porque tu conhece muito mais dele do que aquela pessoa sentada atrás da bancada lendo notícia, né? Perfeitamente. Tu falaste de um jornalista, mas tu pegas assim um artista. Hoje, por exemplo, você sabe tudo, qualquer artista. Vai no Instagram, hoje em dia, você está sabendo, eu tenho... que eu sigo ali um artista, não vou dizer o nome dele, mas a gente sabe tudo. Vou dizer o Alok. Tá? Ele sai levando um banheiro só de, sabe, tranquilo. Então ele filma, ele faz. Então tu sabe praticamente tudo da vida dele, que em um bom tempo atrás seria praticamente impossível, né? A não ser que você fosse amigo dele, íntimo, para estar no apartamento. Sim. Enfim. Então, essas informações... O que chegava para a grande maioria das pessoas era só o produto, né? Sim, a música dele, enfim. Sim, E hoje em dia, o próprio Big Brother, hoje te mostra até a característica, né, do artista, né? Por exemplo, o Fiuk que tá lá, o pessoal achava o Fiuk certinho, mas quando na verdade viu que também ele teve algumas limitações, que ele chora, sabe? Porque o pessoal coloca às vezes o artista como, né, não chora, não tem problemas, quando na verdade tem, né? Tem como qualquer pessoa normal, né? Sim, com certeza, né? Mas é mais ou menos isso. Não tem muito, assim, mas o jornalismo, se você segue ele com seriedade, isso eu sempre
né? Espraio, né? Segue com seriedade, vai chegar no objetivo final. Não tem como dar errado. Não tem. E para as pessoas te seguirem, produz conteúdo onde? Hein? Além do Instagram que tu já falou, tu tem mais outras redes? Eu tenho o Face, né, que eu utilizo. O WhatsApp eu não utilizo o YouTube ainda, porque tem alguns probleminhas aí, né, que a gente não pode divulgá-las. Como eu te falei, de repente a empresa que você trabalha, né, a própria RBS também, né? Você tem que ter cuidado. Então, mas pode me seguir ali no Instagram, né, @FabioRosado_VS. Posso colocar o link então na publicação aqui? Uhum. Né, e no Facebook, Fábio Rosado apenas, né? Tem bastante Fábio Rosado, né? Mas coloca ali jornalista ali que aparece, né? Aparece a minha pessoa. Tem também no Google ali tem a chegada que eu fiz aqui do Montoya, jogador do Grêmio, né? Uhum. Eu estava ali perto, aqui em Porto Alegre, e me ligaram, Fábio, tá chegando o Montoya junto com o Baidec, né? Eu disse, beleza, tô próximo aqui, vou lá. Assim funciona o jornalismo, né? Aí, mas te ligaram de onde? Da redação? Sim. Uhum. Sabia que eu estava por aqui, né? E eu peguei o carro, fui ali, peguei o melhor ângulo, né, de fotos, tudo do Montoya chegando com o Baidec ali, depois até que tiramos fotos. Mandei pro grupo, colocaram, enfim. Então, assim funciona, né? A fonte passou. Na verdade, a fonte não, porque na verdade o grupo, né? Uhum. Já sabia. Falando nisso, né? O Rafinha chegou e nós não sabíamos. Mas ele passou a perna em muita gente, porque ele avisou que ia chegar segunda e chegou domingo de noite, né? Não, ele pegou nós de surpresa. Acontece. Mas então ele foi dito, né? O horário, tudo, e estava ali. Assim funciona, né? Você pega, e dali na hora, você já pega, tira foto, já envia, já sai na hora, já tá no site. Em tempo praticamente real, né? Então isso que é bacana. O jornalismo é muito bom, gente, é muito bom. Aquele que tá ouvindo a gente aí, tá em dúvida, vou cursar. Se atira. Claro, eu vou fazer uma ressalva importante em termos de remuneração, né? Um jornalista não ganha, por exemplo, igual um advogado, um médico, né? Ganha menos, mas a satisfação é que faz a gente emparelhar com eles, né? Mas hoje em dia o jornalista que começar a criar o seu próprio conteúdo e construir a sua autoridade nas redes sociais, a internet dá muita oportunidade também para alavancar os ganhos de uma forma... Sim, com certeza. Conheço gente que ganha 3 dígitos. Só que a pessoa tem que correr atrás, né? Não vai... Tem que correr atrás. Ela não vai ganhar isso de mão beijada, né? Então... com certeza. Não, por isso que eu digo, faça o seu nome e busque. Trabalhe, levanta durante o dia, tem que levantar 4, 3 horas da manhã, levanta, né? Vai em busca, né? Aconteceu um fato, tira. Antigamente, lá nos primórdios, em São Paulo se utilizava muito isso, né? O cinegrafista, até lembrei do Márcio, né? Ele pegava um determinado local e ficava filmando para ver se acontecia um acidente para vender para as emissoras logo a seguir. Uhum. Né? Hoje não precisa mais. Hoje, como eu disse, o cidadão passou, já envia. E se pagava caro, né? Eu lembro na época, o cinegrafista ficava focando lá, acontecia um acidente, né? Ele filmava, obviamente, e ia vender para a Band lá de São Paulo. E era caro, não era barato, né? Até porque é o trabalho dele. Mas hoje não, hoje o celular, o cara já envia para ti, aconteceu tal. Você já sabe. Um exemplo, Fábio, aquele caminhão que explodiu lá na ponte, né? Sim. Onde... tempos atrás a gente tem essa imagem. Como é que alguém ia estar filmando naquela hora ali? É verdade. E olha o que repercutiu aquilo. Isso foi acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Foi aqui há poucos dias. Agora, ali pra cima, né? Estrela, mais ou menos ali, que explodiu, cara. Lajeado por ali. Aliás, foram várias filmagens. Né? Imagina como é que alguém estava filmando na hora, né? Então tinha um cara lá pescando. Embaixo ali, filmando. Antes do impacto. O rapaz tá filmando. O cara filmou o caminhão vindo e ele fez um L e explodiu. E explodiu na rede também, né? Sim. Por isso que eu digo, né? São fatos importantes que tem que ser, né? Espraiado, porque foi um acontecimento. Sim. Mas antigamente isso... Nossa, meu Deus, né? Explodiu, vai lá, tira uma fotinho, manda revelar. Né? Não tinha o que fazer.
A distância, né? Era muito, era muito grande. complicado. Sem contar que um tempo atrás, vamos lá nos primórdios, né? Tinha ainda máquina de escrever, tinha você montar os logotipos ali para fazer o jornal. Hoje não tem mais. Hoje você passa, grava numa tela, né? Que chama ali, esqueci teu nome agora, numa placa, coloca na rotativa e sai prontinho do outro lado. Antigamente, quando ainda, né, as coisas aconteciam, tinha aquelas planas que passavam 4 cores, né? Passava um, passava o outro, né? Agora a rotativa te dá prontinho do outro lado, jornal dobradinho, saindo na esteira. É muita... Por exemplo, no grupo ali, você faz ali 50 mil jornais e muito rápido. Tá rapidinho. Tá saindo ali. Começa e não para mais. Eu já vi vídeos no YouTube de jornal sendo impresso, assim. Nossa, aquilo não dá pra tu... É muito rápido. Até tem algumas filmagens, assim, é muito rápido. Eu gostaria até de indicar um filme. Eu vou pedir ajuda da Luana, ela tá aí? Tá, né? Como é que é o filme que a gente assistiu recentemente sobre jornalismo lá, aquela guerra do Washington Post com o New York Times, lembra? The Post. E é um filme, né? É uma série. É um filme. Eu gostei demais. É muito legal. Porque não assisti ainda ele. É muito bacana. Pra quem tá curtindo jornalismo e tem interesse pela área, quer conhecer um pouco mais, e até um fato histórico, né? Porque isso aconteceu de fato nos Estados Unidos. The Post é uma ótima pedida, hein? Sim. Excelente, sempre é bom, né? A gente, como eu disse, a gente tem que... cada dia você aprende, né? De uma maneira ou de outra, conversando com certas pessoas, você vai buscando conteúdo, né? E você vai deixando o teu conhecimento mais rico, né? E com esse conhecimento você começa a conseguir as suas fontes, né, de trabalho, com credibilidade. Poxa, eu posso passar essa informação para o Fábio que ele não vai, de maneira nenhuma, né, me colocar numa saia justa. Distorcer a informação talvez seja o maior medo, né? Ontem mesmo eu estava assistindo o Vaguinha ali e na hora que ele estava na live ali, entrou uma informação no celular dele. Ele pediu licença, atendeu, gente... Veio uma informação, foi a contratação, ontem não, na verdade, né? Foi antes, a contratação do Rafinha, né? Tinha vindo para ele, mas ele não falou fonte. Nem posso falar o assunto, eu tenho que primeiro checar, né? Para depois... Para ter certeza. Para ter certeza. E é verdade, no outro dia aconteceu, né? Então, é fundamental hoje, né? Para o jornalista isso, né? Credibilidade. Muito bom, Fábio. Cara, muitíssimo obrigado pelo papo. Acho que enriqueceu demais. Eu que agradeço. Eu aprendi bastante coisa aqui. Eu vou colocar todas as tuas as redes sociais que tu falou, as matérias que tu citou também. Me manda o link depois que eu vou colocar tudo linkado aqui na publicação também, para que quem tenha interesse aí, esteja nos ouvindo, tenha interesse, a pessoa poder consumir lá, certo? Com certeza. Eu quero deixar aqui registrado no meu agradecimento, né, em participar do Mateada Podcast, muito importante, uma satisfação realmente, né? E estou à disposição. Que precisares aí. Que legal, fico muito feliz. A satisfação é minha de te receber aqui, porque é sempre muito legal pra gente ouvir histórias legais e a tua experiência de anos já trabalhando com jornalismo aí com certeza enriquece muito pra mim e pra nossa audiência aqui também. Sim. Não, pode contar comigo, que precisar. Que legal. Ó, a gente vai te chamar aí. Eu vou começar a te passar pauta agora. Vou começar a te passar umas fontes aí. Importante, vamos lá. Vou te passar aquela fonte que eu te falei. Tem uma pessoa muito legal que tem um monte de história legal de São Leopoldo aí que vai ser bacana. Excelente. Recadinho final aqui. Assina o nosso canal, curte, deixa teu comentário aqui pra gente. Isso é muito importante pra mim, é muito importante pro canal, pro crescimento do canal aqui. Que tu compartilhe isso também. Conhece alguém que está estudando jornalismo, tem vontade de estudar jornalismo, manda esse link, pede para a pessoa ouvir aqui e dá a tua opinião também sobre o nosso bate-papo aqui. Os podcasts da Mateada são publicados no canal do YouTube Mateada Podcast todas as quintas-feiras, 11 horas da manhã, e diariamente no canal da Mateada, de segunda a sexta, e eu publico os melhores momentos, que são partes desse nosso bate-papo aqui, desse nosso bate-papo.
E tu também pode consumir através das principais plataformas de streaming, que tu vai encontrar todos esses links aí para todas as plataformas e também para os 2 canais aqui no YouTube na descrição desse post. É isso, Fábio. Muito obrigado e até a semana que vem.